à frente velhos conhecidos já nesse Campeonato Brasileiro e também no estadual. Goiás e Atlético Goianiense, o primeiro jogo, né, na história do futebol goiano entre o clássico dos times do mesmo estado. Até mesmo teve uma chance, acho que era Vila Nova e Aparecidense em 2018, mas parece que a Aparecidense não se classificou, aí não teve esse clássico, né? O Goiás mesmo nunca ficou próximo de enfrentar um dos seus maiores rivais, tanto o Atlético Goianiense quanto o Vila Nova, até mesmo o Goiás nesses últimos anos acabou sendo eliminado em fases muito precoces, se assim podemos dizer, e o Vila Nova e o Atlético, na época que o Goiás chegava muito longe na Copa do Brasil, não conseguia seguir o mesmo ritmo. Então teremos aí o primeiro jogo, e eu acho que assim, óbvio, né, jogos entre Flamengo e Goiás, Goiás e Corinthians, São Paulo, pararia o estado, mas da mesma forma Goiás e Atlético Goianiense é um jogo diferente, né, algo muito novo e com toda certeza fica para toda a história o time que eliminar o outro, né, nessas quartas de finais, avançando até as quartas de finais entre os 8 melhores de um torneio nacional, com toda certeza tem a sua importância. Sem mensurar, claro, o valor financeiro. O time que classificar aí para as quartas de finais colocará no bolso aproximadamente 3 milhões e 900 mil reais, uma quantia muito importante para a participação na Copa do Brasil. O Goiás já colocou 3 milhões no bolso só de avançar até essa quarta fase, né, as oitavas de finais agora da Copa do Brasil, após eliminar a equipe do Red Bull Bragantino nos pênaltis, e anteriormente a isso, né, no total, o Goiás até esse momento já colocou no bolso 7 milhões de reais, uma grana muito boa para um time assim que está vindo da Série B do Campeonato Brasileiro, consegue ele pagar suas dívidas de curto prazo sem ter muito que sacrificar o orçamento para um investimento nos seus jogadores, então com toda certeza é um dinheiro muito bem-vindo. Inclusive o América Mineiro, que fez uma campanha muito bonita lá na série, quando estava jogando a Série B em 2020, chegou até as oitavas de finais da Copa do Brasil, colocou ali mais de 30 milhões de reais em premiação no bolso e conseguiu fazer um time mais competitivo em relação aos demais que subiram junto também naquela ocasião, na sua primeira temporada de Série A. Ou seja, para o planejamento de longo prazo, com toda certeza a Copa do Brasil é um grande feito, e ainda assim tendo um clássico goiano, né, já havia comentado com vocês em nosso vídeo de hoje mais cedo com o quanto é ruim, né, você assistir um jogo no Premier, e parece que até mesmo vi um comentário interessante de um Esmeraldino, se eu não me engano foi lá aqui mesmo, né, no YouTube do Goiás News, ele havia comentado que a gente assistindo o jogo do Goiás no Sport TV no Premier, parece que a gente tá torcendo pra Argentina, né, sendo contra, enfim, acho que é um jogo ali importante. O próprio TNT nem mencionou que poderia ter um jogo entre Goiás e Atlético Goianiense, pode ser uma outra estratégia para ter maior engajamento, mas fato é, né, que tendo essa representatividade, jogos grandes, tanto na Série A do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense, né, já vai para o segundo jogo entre Goiás e Atlético nos últimos 3 anos, né, ou seja, 2 anos tivemos esses encontros importantes na Série A do futebol nacional, e quando estavam também na Série B disputando, né, o seu acesso. Então, na minha opinião, vem decidindo também os campeonatos goianos, aos poucos também vai encaminhando para ser o maior clássico do Centro-Oeste, né? Infelizmente, assim, pelo lado do esportivo, né, dentro da visão do futebol goiano em geral, Vila Nova não consegue acompanhar a passos largos tanto o que fez o Goiás, né, na década ali de 2000 até 2010, quanto também ao Atlético Goianiense, que cresceu bastante nesses últimos anos e começam a disparar, né, em relação ao outro rival, inclusive fazendo jogos importantes. Enfim, a torcida já começa a ver que está ficando de fora das grandes disputas. Enfim, acho que isso é um passo importante para o Goiás se recolocar nessa sua posição, conseguindo fazer boas campanhas, né? O Verdão, que não chegava nas oitavas de finais da Copa do Brasil desde lá do ano de 2018, quando naquela ocasião eliminou a equipe do Sinop na primeira fase, depois o Boa Esporte e por último, né, Coritiba e Avaí, antes de chegar até as oitavas de finais, quando acabou parando na equipe do Grêmio. Se o Goiás avançar agora contra o Atlético Goianiense, um jogo que tem totais condições, né? Times que estão ali praticamente juntos na tabela, bem próximo, né? Enfim, até mesmo a questão de estilo de jogo, orçamento e etc. Pode fazer sua melhor campanha desde lá do ano de 2013, quando o time esmeraldino chegou até as semifinais do torneio, durante aquela caminhada ali também muito boa do Verdão, deixou equipes tradicionais para trás, né? Como o Vasco, Fluminense, nas primeiras fases ele também o São Caetano. Então foi uma campanha, Santo André, né, aquele gol do Walter lá fora de casa. Enfim, então o Goiás pode voltar a fazer campanhas bonitas na Copa do Brasil. Acho que é uma boa alternativa tanto para elevar a moral do elenco, quanto também nessa questão financeira e esportiva, né, para o futebol goiano, e uma boa zoação. Quem passar esse jogo, com toda certeza teremos aí, né, boas lembranças. Enfim, vamos torcer também para que seja o Goiás. Agora